A IBSAP está celebrando 12 anos. E nós temos um presente para você. Olá, meus amigos da IBSAP. Eu sou Eduardo. Quero então compartilhar com vocês algo que Jesus colocou no meu coração, e o meu desejo para vocês é que vocês sejam uma igreja para recuperar pessoas. Quero que vocês entendam que a gente precisa muito entender a graça de Jesus para que a gente possa viver a recuperação. Esse é o primeiro passo para que a gente seja uma igreja para recuperar pessoas, né? Quero ler com vocês Romanos 5, 20 e 21, que diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto traz algumas verdades. A primeira parte diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa. O que isso significa? Que a lei revelou o padrão alto de Deus. A lei veio mostrar que somos pecadores, né? Então mostrou o nosso pecado e o padrão inatingível de Deus, né? Depois o texto continua dizendo que onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, né? Ou seja, a versão antiga dizia onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então a graça de Jesus veio para nos salvar, para nos dar perdão, né? Então o texto também diz: assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça aumentou de tal forma que ela passou a reinar sobre a morte, sobre o pecado, né? Então Jesus, que era justo, ele nos deu a oportunidade de justificação, de nós sermos tornados justos. Então é interessante entender que Jesus não veio fazer justiça, ele veio ser justiça em nosso lugar, ele sofrer a justiça em nosso lugar e nos dá a oportunidade então de vivermos a graça. Então eu queria que tu entendesse que a graça não tem limites. Jesus te ama de forma incondicional, não importa o que você faça de bem, ele não vai te amar mais, ele já te ama no máximo, e não importa o que você faça de errado, ele vai continuar te amando no máximo. Esse é o padrão dele. Então o amor de Jesus é incondicional por ti. Queria que você se lembrasse disso. Então você pode sim entrar num processo de recuperação, deixar que ele te ajude a melhorar, né? E interessante que quando a gente tem falhas, a gente reconhece os nossos pecados, a gente precisa de um recomeço, então a gente começa a viver o Evangelho da forma como deve ser, né? Então eu quero te encorajar a você entender o amor de Jesus por ti, entender que nós queremos expressar esse amor uns pelos outros e que você pode sim, sem medo de ser acusado, de ser condenado, você pode sim falar com os pastores de vocês, né, com o Felipe, com a Cris, e começar esse processo de recuperação, de abrir as coisas, abrir as gavetas, deixar que Jesus te leve por um processo de recuperação, né? Não deixa que a vergonha te paralise, mas aceite viver esse processo que vai ser muito bom para ti, né? Então, como a gente costuma dizer, né, é proibida a entrada de pessoas perfeitas nesse esquema. Porque o primeiro passo é reconhecer que você precisa de recuperação, é reconhecer que você está doente, que precisa do médico, né? Jesus disse que ele veio para os que estão doentes, ou seja, os que reconhecem suas falhas e decidiram andar em transparência. E a palavra que a Bíblia usa muito para isso é arrependimento. Então, a gente precisa muito praticar o arrependimento. Viver uma vida onde todas as nossas falhas são abertas, nós somos transparentes e nós sabemos pedir perdão, né? Sem desculpas, tu começou, tu fez primeiro, mas eu fiz tal, foi errado, peço perdão, confesso meus pecados, e não só para Deus, mas uns aos outros. O texto lá de Tiago 5,16 diz que quando a gente confessa para os outros, nós somos curados, né? Então, que a gente possa viver esse processo de recuperação. A outra coisa que eu queria falar contigo é que nesse caminho da recuperação a gente pode ajudar os outros. Então, quando eu estou em recuperação, a minha transparência motiva outros. Quando eu falo sobre meus erros, as pessoas se motivam a falar sobre os seus erros também. Então, eu queria que você entendesse a graça de Jesus, vivesse a recuperação e deixasse, então, Jesus te usar na vida de outros, para ouvir outros, para abraçar outros,
para acolher outros, né? Então nós somos uma igreja para dar às pessoas o que elas precisam e não o que elas merecem. Então eu queria que você guardasse essa frase contigo. Somos igrejas para dar às pessoas o que elas precisam e não o que elas merecem. Dar a graça, o abraço, né? Então a gente precisa muito do perdão, do acolhimento, e isso vai fazer toda a diferença. As pessoas ouvirem que estão erradas, elas ouvem toda hora, mas elas precisam mesmo de paciência, de graça, de acolhimento. Isso é o que vai levar elas a se recuperarem, a receberem a graça de Jesus. Então eu queria que tu aceitasse a graça de Jesus, vivesse a recuperação e vocês então pudessem ser uma igreja que recupera pessoas, que ajuda pessoas a viverem a recuperação. Então sejamos uma igreja acolhedora que ajuda pessoas a se recuperarem, né? Esse é o meu desejo, né? Quero compartilhar um pouco contigo sobre a minha história, que tem a ver com isso, com uma pessoa que foi acolhida mesmo com suas falhas, né? Então eu cresci numa família estruturada e que nos deu muito amor e encorajamento. Na escola primária eu sofri zombarias e rejeições diversas. Na minha adolescência acredito que tive um certo grau de depressão e talvez síndrome do pânico. Nessa época eu saía muito pouco de casa por causa dos medos que eu sentia, e na faculdade eu seguia com muitas inseguranças, mas eu iniciei uma reação, entre aspas, né? Em 2001 eu cursava Física, né, na Universidade Federal, e por isso e por outros motivos eu me considerava autossuficiente. Eu praticava arte marcial, eu zombava de pessoas, andava com o ego inflado, né? E naquele ano eu conheci uma colega que era crente e eu ficava irritado de ver ela com a Bíblia e falando sobre igreja e tudo mais, né? Então eu tomei uma decisão de ajudar ela a ser livre dessa lavagem cerebral e dessa dominação e tudo mais. Então eu fui a um culto lá na Igreja Batista Passo da Areia, na igreja dela, e eu cheguei lá com aquela cara de poucos amigos, de sabe tudo e tal, e naquele culto alguma coisa já tocou meu coração, que foi uma música que dizia Deus cuida de mim. Então, mas por que isso? Porque a autossuficiência era uma coisa mais externa do que interna mesmo. Eu seguia inseguro com relação a muitas coisas, e eu sentia um vazio constante na minha vida, tentava preencher ele com bebedeiras, com prazeres passageiros. Eu caminhava ali na mentira, uma busca constante de me aparecer, né? E eu carregava marcas de vários relacionamentos frustrantes, assim, vivia na época o drama, né, de não saber qual era o propósito da minha vida, né, para que eu existo, né? Então eu voltei várias vezes à igreja, eu causei lá várias tribulações aos pastores, especialmente o líder dos jovens. Na época eu xinguei pessoas, eu questionei elas, eu afrontei elas de várias formas. Mas apesar disso, as pessoas me acolhiam com muito amor, né? Me convidavam para voltar e tudo mais, né? Então algo interessante começou a acontecer. Eu comecei a participar de cultos em que eu chorava sem motivo, assim, e sentia a presença de Deus mesmo, né? De Jesus. E então eu tinha desafiado aquelas pessoas lá com muitas perguntas e tudo mais, mas Jesus veio ao meu encontro, né? E como diz lá em Jó, capítulo 9, versículo 3, ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Então lá em outubro daquele ano, 2001, eu reconheci que precisava da ajuda de Deus, entreguei minha vida ao controle de Jesus. Em 2002 eu fui batizado e logo em seguida eu fui chamado pelo Senhor para o ministério pastoral. Então eu concluí o curso de Física e hoje eu entendo que Jesus Cristo e a Bíblia são plenamente confiáveis com as descobertas científicas, né? Eu sou um pastor agora, sou um físico que segue Jesus, né? Então eu experimentei esse amor incondicional de Jesus e que me recebeu lá com as minhas falhas de caráter e tudo mais, muito expresso pelas pessoas da igreja também, né? E em 2001 eu nasci como filho de Deus, mas permaneci com sintomas do passado, a soberba, a raiva. E esses sintomas foram mais agudos no começo. Por algum tempo eu me comportei como religioso, acusador, agindo de maneira insana no meio dos irmãos. E os sintomas diminuíram, mas permaneceram, né? Então, 17 anos depois, em 2018, fui convidado para participar do Celebrando Restauração. E após 17 anos de conversão, pude entender a causa de muitas atitudes erradas que teimavam em permanecer comigo. Nesses anos estive frequentemente irritado com as pessoas, impaciente, sempre achando que sabia mais e que a minha forma de fazer era melhor. Eu pensava que essas eram umas pequenas falhas que logo seriam superadas, e eu nunca imaginei que, na verdade, tinham problemas profundos, né, enraizados na minha vida. A soberba, por muitos anos, me manteve na negação, né, de que eu tinha esses problemas.
Então eu entendi que eu vivi no passado um processo de baixa autoestima, de insegurança, que me levou a uma reação desproporcional, me tornando um soberbo, irritado e me afastando das pessoas de modo geral, né? Então eu iniciei um processo permanente ali no CR de admitir que meus planos não são os melhores, que eu não sou melhor que as outras pessoas e que meus erros não são os menores, né? Eu passei a perceber, né, quão ruins são as consequências da minha raiva, especialmente para minha esposa e para o meu filho, né? O entendimento desse problema me fez buscar mais Jesus e então eu tenho crescido na capacidade de fazer os novos relacionamentos, de conseguir interagir mais, de agradecer mais as pessoas, de ajudar mais, né? Eu tenho superado progressivamente esse vínculo lá com o passado, né, com as experiências ruins. Eu tenho sorrido mais, eu tenho iniciado mais conversas, né? Tenho me colocado no lugar dos outros um pouco mais. E eu ainda sou um cristão em restauração, né, lutando contra a soberba e contra a raiva, mas eu me sinto feliz por saber que agora eu sei o que eu estou combatendo, né? Então eu posso celebrar já algumas vitórias e estou muito feliz com isso, né? Então a gente termina dizendo obrigado por me ouvirem. Então, meus irmãos, contei isso para que vocês entendam que eu fui recebido de maneira incondicional, com um amor incondicional por Jesus e pelas pessoas, e por isso eu posso viver hoje um tempo de recuperação, né? Uma caminhada de recuperação que tem também me ajudado a acolher outras pessoas e a ajudar outras pessoas a se recuperarem. Que assim seja contigo, que nesse aniversário a gente possa celebrar uma caminhada para ajudar na recuperação de pessoas. Um grande abraço, parabéns, IBSAP!